diferente do que aconteceu com outros países emergentes. Então, poxa, se só está acontecendo com o Brasil isso, a gente volta a ser destaque. E aí aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, a gente está voltando a ser o queridinho, como foi no passado. E de 2002 a 2008, o Brasil teve muito destaque, a nossa bolsa, o nosso dólar, a nossa economia teve um destaque muito bom em relação ao resto do mundo. Eu converso agora com Guilherme Burger, agente autônomo de investimentos da Lifetime. Agora, em 2017, qual é a perspectiva para a economia americana e impactos na nossa economia com Trump na presidência? Boa tarde, Luciene. Bom, primeiramente, né, em 2017 a gente tem que estar atento a 3 principais pontos que eu acho que são os mais assim principais do governo Trump, que é olhar primeiro quanto ele vai exercer, o quanto ele vai colocar de investimento via gasto público na economia, ou seja, quanto ele vai gastar esse ano para voltar a fazer a economia crescer. Esse é um ponto muito importante desse primeiro ano do mandato, e isso vai gerar diretamente um reflexo nos Treasuries de 10 anos, que são os juros americanos mais negociados, que são os principais portos seguros do mundo de renda fixa, né? E depois, por último ponto, a gente olhar como vai assim desencadear o desempenho dos principais triggers americanos de bolsa, de crescimento, de tudo isso. Então, primeiro a gente vai ver quanto o governo gasta, como a dívida americana vai se comportar e quais são os impactos que vai ter na economia em relação ao crescimento e a tudo isso. Você esteve nos Estados Unidos no dia da eleição, como é que foi? Sim, eu estive nos Estados Unidos, eu estava na Califórnia no dia da eleição e no dia seguinte, e me impressionou muito a maturidade do eleitorado americano, de como eles conduzem um dia de eleição. Era um dia normal, era um dia de trabalho, era um dia calmo, era um dia onde todos se respeitaram, era um dia em que no dia seguinte que acordou com a vitória do Trump, que era uma coisa que na Califórnia quase ninguém esperava, que era um estado totalmente pró-Hillary. No dia seguinte, todo mundo acordou, lavou o rosto, foi trabalhar de um jeito muito normal, muito calmo, todo mundo se respeitou. A maturidade de como eles respeitaram o que aconteceu, como foi, me chamou muito a atenção. E aí a gente vê e compara isso muito ao Brasil e vê como é diferente a cultura de um com o outro. Diante disso, Trump pelo menos tem esse ponto positivo, né? Um pouco de tranquilidade para governar o país. Sim. Olha, o Trump na verdade tem um pouco de tranquilidade agora. No começo, né, no passado, a gente viu que logo quando saiu a notícia de tudo isso, os mercados ficaram muito eufóricos, né? Porque o mercado não gosta de incerteza. E quando a incerteza acontece, a euforia vem. E diante da euforia, o mercado fica um pouco perdido. A gente viu no Brasil o dólar disparar, a bolsa cair, acontecer quase as mesmas coisas ao redor do mundo, e a dívida americana também disparar. Então, quando as incertezas vêm, elas abrem algumas oportunidades. E se você sabe aproveitar ela, no médio prazo você consegue colher algo muito bom vindo dessas incertezas. Houve oportunidades assim na Bolsa Americana? Olha, a Bolsa Americana, acredito que vai haver ao longo desse ano e do próximo, por quê? Tudo vai também em linha, né, com quanto ele vai gastar, como vai acontecer esses gastos. Mas o que eu vejo na oportunidade da dívida americana, na Bolsa Americana, linkada muito com a dívida, é o seguinte: empresas que estão ainda, de certa forma, baratas, que com a economia americana rodando numa roda mais rápida, e principalmente algumas empresas ligadas à indústria, no futuro elas vão crescer e vão entregar mais dividendos, vão conseguir então um retorno melhor. E isso a gente espera que ao longo dos anos, a médio e longo prazo, as cotações dessas empresas na Bolsa tenham uma valorização. Você falou de treasuries, o que acontece? Olha, os treasuries, para o investidor entender um pouco mais fácil, né, é como no Brasil a gente linka com os títulos públicos, é a dívida de um país, né? Hoje, a dívida de um país é mensurada pela classificação de risco das principais agências, e os treasuries, eles, nos Estados Unidos, eles estão hoje numa faixa de 2,5 a 3, pagando de cupom a cada 10 anos. Então, o título lá rende muito pouco, porque é um país muito seguro. Só que se é um país que começa a ter um endividamento muito grande, a dívida, o governo precisa se capitalizar mais para poder pagar esse investidor. É algo muito parecido com o que a gente viu no Brasil há poucos anos atrás,
no próprio ano de 2015, 2016, quando a gente teve incertezas muito grandes em relação ao governo Dilma. O governo precisou pagar muito mais juros para se financiar, para financiar educação, saúde, transporte, e isso é uma coisa que é muito linkada ao governo Trump. Se ele gastar muito e muito rápido, de uma forma um pouco sem dar retorno de crescimento para a economia, o mercado vai cobrar mais para emprestar dinheiro a ele. Então, vai ter mais risco, a Bolsa pode sofrer mais e esse dinheiro ir para a dívida americana. E os juros lá, os Fed Funds, não é? Os juros lá é o que a gente chama dos T-bonds, né? Que é a dívida, os bonds americanos de 10 anos, que é os mais negociados. Esses juros, a gente ainda vê os principais impactos nele conduzido pelo Fed. Tá? O Fed que tem hoje praticamente toda a condução dessa política monetária de decidir a taxa de juros, que por hora, né, a gente vê ainda como manutenção desse patamar entre algo de 0,5% ao ano. Tá? A gente não espera nenhum susto tão grande agora. E o que esperar da Bolsa Brasileira agora? Olha, a Bolsa Brasileira, a gente sofreu muito ao longo dos últimos anos, né? A Bolsa, praticamente quando o mundo inteiro andou, principais, players emergentes andaram, o Brasil não acompanhou. Nós ficamos para trás ao longo de muitos anos. E agora o Brasil volta a ser um dos queridinhos, acho que desde que Temer assumiu, a gente teve um destaque mundial muito grande, tanto que a Bolsa Brasileira em dólar teve a maior valorização em 2016, e isso deve ser continuado, mas é normal que a Bolsa às vezes passe por correções de preço, que já andou bastante, algumas ações principais, e a médio e longo prazo a gente era muito otimista com a Bolsa Brasileira. Impactos agora do governo Trump aqui na nossa economia? Olha, o principal impacto, acho que um governo como o Trump, os Estados Unidos é uma das maiores potências mundiais, né? Ligada a crescimento, importação, exportação, é um dos maiores players do mundo. Então, não só no Brasil acontecerão impactos, mas se a gente for um dos queridinhos, o impacto vai ser um pouco menor do que os outros. Mas os impactos dessa condução das políticas econômicas, fiscais e monetárias dele vão impactar o mundo todo, tá? Mas o que a gente espera disso? Talvez nesse curto prazo a gente tenha algumas incertezas grandes ainda em relação a tudo isso. É um governo que está começando ainda novo, muito recente. Mas a médio e longo prazo a gente volta a ser otimista com relação a tudo isso. Ele cuidando bem da questão também que a gente viveu no passado, em 2008, da crise do sistema financeiro americano. Ele cuidando bem para não deixar o endividamento crescer muito rápido, vai ser muito produtivo lá na frente. Então, ele vai gastar mais? Vai, mas vai ser de uma forma mais saudável e vai colher um crescimento disso. Tá? Ele tem que ser um pouco cauteloso também com relação a tudo isso. Você é o primeiro entrevistado que usa esse termo queridinhos do mundo. Tá. Como é que surgiu essa sua percepção? Olha, essa minha percepção de olhar o Brasil como um queridinho do mundo nada mais é do que olhar o quanto o real se valorizou frente ao dólar e o quanto a nossa bolsa subiu em relação aos demais players. Então, quando a gente vê que o Brasil se destaca, e isso vem acontecendo de uma forma persistente ao longo de 2016, o Brasil conseguiu atrair muito capital estrangeiro, o Brasil conseguiu de novo a bolsa andar, o dólar cair, e isso foi em sintonia com muita coisa. Não só dólar, a gente também olha risco país, a gente olha uma série de juros, a gente olha uma série de outros indicadores para falar, olha, o Brasil volta a ser um país um pouco mais seguro. E isso aconteceu, Luciene, ao longo de vários meses em 2016. E diferente do que aconteceu com outros países emergentes. Então, poxa, se só está acontecendo com o Brasil isso, a gente volta a ser destaque. E aí aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, a gente está voltando a ser o queridinho, como foi no passado. E de 2002 a 2008, o Brasil teve muito destaque, a nossa bolsa, o nosso dólar, a nossa economia teve um destaque muito bom em relação ao resto do mundo, né? E o sentimento do investidor estrangeiro, como é que você percebe isso, comentários, até durante a sua viagem? Tá. Olha, o investidor estrangeiro, eu acho que agora o foco deles vai ser olhar para a principal economia do mundo, que é os Estados Unidos. Ele vai ainda tomar como cautela isso, vai olhar outros players do mundo com uma certa oportunidade, mas o foco dele vai ser lá fora.
Tá? E o que tiver de oportunidade, a gente tem que lembrar que a exposição de emerging markets ainda é muito relativa ao redor do mundo. Então, ele ainda vai aproveitar algumas oportunidades nisso. Para a gente encerrar, oportunidades para o investidor brasileiro. Oportunidades para o investidor brasileiro. Eu acho que essas incertezas geram muitas oportunidades. Quando a gente tem um evento que ele não está programado como o Trump ganhar, que vem essa queda de preço, aumento do dólar, de tudo isso, é essa hora que o investidor tem que aproveitar, porque nessas horas de crise, de incerteza, que geram as melhores oportunidades para ser descarregado ao longo de alguns meses. Guilherme Burger, muito obrigada por mais essa entrevista aqui para a gente na Ducascope TV. Obrigado, eu. Luciene Miranda para a Ducascope TV.